Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Vocês estão bem? Espero que todos estejam aí bem, se cuidando. Vamos iniciar nossa aula 8 de inglês. Estamos aí chegando ao finalzinho quase da segunda unidade. E vamos começar hoje com a correção da atividade da última aula, que foi da aula 7. A primeira questão dizia o seguinte: a imagem a seguir mostra um exemplo de... Então, vocês lembram que na última aula nós aprendemos um pouquinho sobre alguns gêneros textuais? Contos, poemas, resenhas. E aqui eu trouxe para vocês a imagem de um conto, que é um conto de fadas, né? Então, tem aí A Bela Adormecida. É um exemplo de conto, como eu acabei de falar. E a única alternativa que tem esse exemplo, que tem esse nome conto, é a letra A. Então, a letra A em inglês tem o nome Tales, que é o nome conto em inglês. Então, aí a alternativa correta era essa. Quarta questão diz assim: a palavra a seguir é usada em que tipo de gênero estudado? Então, essa palavra que está em azul aí, muito comum nas redes sociais, ela é usada em qual gênero que nós vimos? Então, quando você vai falar que não gosta de alguma coisa, né, vai dar sua opinião sobre algo, vai ser crítico em alguma coisa, nós vimos que pertence às reviews, que está aí na letra D, que são as resenhas. Então, a resenha crítica, por exemplo, que foi a que nós aprendemos, é quando nós queremos dar uma opinião, né, mais crítica sobre algo. Então, essa palavrinha aí, dislike, significa eu não gosto. Quinta questão diz assim: a frase, esse começo de frase aí, que não é bem uma frase toda, mas é mais um começo, I agree, é usada para expressar a nossa opinião nas resenhas críticas. Qual é o significado dela? Então, nós vemos aquela outra palavra que significa eu não gosto. Essa daqui seria eu concordo. Então, essa é quando você concordar com algo, você usa essa expressãozinha aí. Resposta correta, letra B, que tem a palavra em português dessa frasezinha aí, desse começo de frase. Eu concordo. E aqui está o gabarito para vocês. Quem anotou aí, seu gabarito vai fazendo a correção, vê se acertou. A primeira questão, alternativa letra B. Segunda, letra A. Terceira questão, era uma resposta pessoal. Quarta, alternativa letra D, né, aí. Alternativa D, desculpa. E quinto, B, tá certo? B de bola. Então, aqui foi o gabarito da nossa atividade da última aula. E hoje, antes de começarmos com o nosso assunto, como de costume, vou falar para vocês a nossa frase do dia. Nossa frase do dia em inglês é o seguinte: live your dreams. Seria em inglês aí. Vão vendo como fala cada palavra. E agora vamos aprender o significado dela. Então, qual é o significado dessa frase? A primeira palavra aí, live, significa viver, né, ou viva. A de baixo, your, seu ou seus, depende da próxima palavra. E a última, dreams, que tem como significado sonhos. Não sei se vocês já conheciam. E aqui a frase está dizendo: viva seus sonhos. Então, essa aqui é a nossa frase de hoje. Muito linda também, né? Para a gente aprender a viver os nossos sonhos. E vamos ao nosso conteúdo de hoje, tá? Muito legal o nosso conteúdo, porque nós vamos aprender sobre as onomatopeias. Você vai dizer, o que é isso? O quê? Mas calma, vocês sabem o que é isso. São aquelas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Vou explicar bem direitinho. Mas são aquelas palavras, né, que vêm sendo usadas nas tirinhas, principalmente, para emitir algum som. Porque quando a gente está lendo algo, não tem exatamente o som, né? Você está lendo um livro ali, você que vai ler o livro e vai ter a emissão de um som ali, quando você estiver lendo. Então, essas palavras aí, ela vem para mostrar a gente que tem um som ali, tá certo? Então, eu vou mostrar bem direitinho aqui para vocês. Então, aqui, ó, como eu acabei de falar, é aquela palavra que vai emitir um som. Então, quando você estiver lendo um livro e tem lá, né, miau no livro, você vai conseguir entender que aquilo é o som de um gatinho.
que ele está falando ali miau. Você que vai emitir, né, aquele som, aquela palavra que traz pra gente um som. Vocês entendem isso, né? Aí aqui embaixo tem alguns exemplos em inglês, tá certo? Que eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Esse assunto vocês aprendem em português, porém também tem em inglês. É interessante porque vocês, né, ao decorrer do tempo, vão ver muitas tirinhas em inglês, vão ter que fazer interpretações de texto com essas tirinhas. E nas tirinhas, elas aparecem, essas onomatopeias, que são essa emissão de som. Então, vocês precisam saber qual é o significado daquela onomatopeia. Quer dizer o que ali? Então, você sabendo, você vai aprender, né, e vai conseguir entender aquela tirinha, aquele quadrinho, algum livro, tá certo? Ó, aqui ao lado tem um quadrinho do Cebolinha, tá vendo? E o Cebolinha está querendo construir aí alguma coisa. Vocês observam isso? E quando o Cebolinha está aí querendo construir alguma coisa, tem o som, né? Tec, 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 tec. Então, esse sonzinho aí que ele está fazendo é quando ele está batendo em alguma coisa, né? Em um objeto. E aí ele acaba quebrando o objeto, enfim, né? Mas o que eu queria dar destaque para vocês, que eu queria que vocês prestassem atenção, é nesse barulhinho aí. Então, como é que vocês sabem que estava emitindo esse som? Por conta da palavrinha, dessa onomatopeia. Essa palavrinha tec seria a nossa onomatopeia. E ela quer dizer essa emissão do som, tá certo? Tec, tec, tec é essa palavrinha aí. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. E vamos lá aprender inglês, né? Porque vocês estão aprendendo inglês e tem os textos em inglês, tem as tirinhas. E eu quero que vocês saibam quando vêm essas palavras nas tirinhas. Ou num texto que você for ver. Quando tem essa primeira onomatopeia aí, que é essa palavra, ela quer expressar o quê? Uau! Ela se fala do mesmo jeito que português, praticamente. Uau! Quer dizer uau, né? Uma admiração para alguma coisa. Então, uau, que lindo, né? Então, em inglês, nós usamos essa palavrinha aí, tá certo? W-O-W. É dessa forma aí. É bem pequenininho os nomes que vocês vão ver na nossa aula de hoje, porque, geralmente, essa figura de linguagem são palavras pequenininhas, porque só são emissão de sons, né? Então, elas são pequenininhas mesmo. Essa aqui já é um pouquinho maior, né? É o barulho do relógio. Como é o barulho do relógio em português? Tic-tac, tic-tac. Esse é o barulho em português. Mas como é em inglês? É parecido, mas é diferente. É parecido, mas é diferente. Como é em inglês? Tic-toc, tá? Então, tic-toc, tic-toc. Esse seria em inglês. Então, em português, a gente tem o tic-tac. Em inglês, dessa maneira aí. Dessa outra maneira. A batida na porta. Então, tá lá um quadrinho para vocês dizerem, né? O que é que o personagem está fazendo? E aí tem esse barulhinho aí, da batida na porta. Você vai saber que ele está batendo na porta. Por quê? Porque tem essa onomatopeia, tem essa palavra aí. Então, vocês conseguem saber que ali foi uma batida na porta. Em português, como é a batida na porta? Toc, toc. Na verdade, em inglês é diferente. Em inglês se fala dessa forma aí, ó. Tem essas letras. K-N-O-C-K. Mas a gente fala assim, ó. Knock, knock. Não pronuncia esse K, não. Tá certo? Não é knock. É knock. Knock, knock. Em inglês seria assim. Uma batida. Então, ali é uma batida da porta. Mas se for uma batida, por exemplo, de um acidente. Eita, aquele carro bateu no outro. Então, como é que a gente fala em português? Pou, né? Seria aquela batida. É o som da batida. Pou, em português. Em inglês, nós falamos crash. Então, olha assim, essa palavra aí. Seria o som da batida. Tá certo? Em inglês. Preste atenção. Tem várias, né, palavrinhas que emitem sons. Trouxe para vocês só algumas, porque são muitas. Aqui eu trouxe na tirinha para vocês verem que é muito comum aparecer nas tirinhas, não é verdade? Aqui é o som da campainha. Então, aí tem toda uma tirinha em inglês para vocês. Eu quero dar ênfase só ao nosso assunto de hoje, que é o da campainha. Então, vocês observam que no segundo quadrinho aí, né? O dono aí do Garfield, ele tá chegando com um bolo. E aí tem um ding-dong. Esse ding-dong seria o quê? O som da campainha. Então, como é que a gente sabia que tinha alguém chegando? Por causa desse som aí,
Tá vendo? Então, por causa da onomatopeia, que é o nosso assunto de hoje, você conseguiria saber que tem alguém chegando, tem alguém tocando na campainha. Tá vendo que legal, como é importante a gente estudar esse assunto? Em português, né, nós falamos ding-dong. Ding-dong. O som da campainha, ding-dong. Mas em inglês, ding-dong. Parecido, né? A mudança é que tem a letrinha G. Aí. Esse aqui, ele é muito usado, não só nas onomatopeias, mas também na escrita. Na escrita, quando você quer falar ei, a gente também usa essa palavrinha aí, tá certo? Na escrita, na fala, nós podemos usar, sem precisar ser exatamente essa figura de linguagem, mas ela também é uma figura de linguagem. Para chamar alguém. Então, o nosso ei, né, em português, em inglês é hey, tá certo? Esse H tem um som de R. Vai ser hey, é quando você quer chamar alguém. Então, pessoal, nós temos essa outra aqui, que vai expressar um mergulho. Então, quando tiver o barulho do mergulho, né? Em português nós falamos tibum. Em inglês seria como? Splash, tá certo? Então, quando vocês verem essa palavrinha, vocês lembrem que está relacionada ao mergulho. E uma surpresa. Então, eita, tive aquela surpresa. Opa, né? Aconteceu alguma coisa, então tem uma surpresa ali. É bem parecido com o português, mas em inglês nós falamos ops, tá certo? Ops, opa, né? Aconteceu algo ali, uma surpresa, aconteceu, né, algo que eu não estava esperando. Então falamos ops, essa palavra aqui vai remeter à surpresa. E aqui vocês observam que tem várias outras, algumas que nós aprendemos, outras que não, porque são muitas, como eu disse para vocês. Porém, né, à medida que vocês forem estudando, que vão vendo os textos em inglês, os quadrinhos, vocês vão conseguindo aprender mais. Até porque, assim, pelo contexto também, vocês vão conseguir entender. Eita, ali está mostrando que é um estouro, está mostrando que foi uma batida, foi um mergulho. Mas vocês sabendo já de algumas, como eu mostrei hoje, vai ficar muito mais fácil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um assunto muito legal de hoje, né? Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima. Bye, bye!